Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhoras e Senhores Deputados, valorosos capitães de Abril, Senhoras e Senhores convidados. Voltamos hoje a falar de Abril. E voltamos a falar de Abril não apenas para evocar essa madrugada, mas também para reafirmar a necessidade de não perdermos de vista os valores e os sonhos que Abril nos prometeu. Voltamos hoje a falar do dia que todos os dias devia estar presente nas decisões que interferem nos nossos destinos coletivos, na vida das pessoas e na sustentabilidade dos nossos recursos. E voltamos a falar de Abril, porque Abril nos trouxe a liberdade, a democracia, as preocupações com a justiça social, com o combate à pobreza, com a necessidade de preservar os recursos ambientais e porque nos trouxe também a paz. Por isso mesmo, aos militares de Abril, que nesse dia saíram dos quartéis, impedindo que em noites escuras ou em dias assim a morte continuasse a sair à rua, silenciando quem não pactuasse com o fascismo, mas também a todas as mulheres e homens que acreditaram num país livre e, percebendo que o país mais parecia o bairro negro, onde não havendo pão não podia haver sossego, lutaram, tantas vezes com o preço das suas vidas, para sacudir o destino do país e dos portugueses. A uns e a outras, a nossa mais calorosa saudação e reconhecimento por tudo quanto Abril nos trouxe, prometeu e permitiu sonhar. Mas hoje voltamos a falar de Abril porque Abril também nos trouxe a paz. E por isso mesmo continuamos sem compreender a posição assumida pelo nosso país relativamente aos recentes bombardeamentos à Síria por parte dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e da França. Não vemos nem razão nem oportunidade neste bombardeamento. Operações desta natureza são sempre desprovidas de razão, ainda por cima à margem das Nações Unidas e em claro confronto com o direito internacional. E se nada está provado, e quando o bombardeamento ocorre exatamente antes da Organização para a Proibição de Armas Químicas começar o seu trabalho de investigação, teremos mesmo de questionar essa oportunidade. Oportuno, com toda a razão, em sintonia com o direito internacional e até por respeito às resoluções desta Assembleia, seria se o Governo se envolvesse ativamente no reconhecimento do Estado da Palestina como forma de contribuir para a paz no mundo. Isso sim seria oportuno, isso sim teria razão. Mas voltamos hoje a falar de Abril porque Abril é também uma lição. De facto, a adesão imediata dos portugueses à Revolução dos Cravos só é explicável porque os ideais de Abril estavam e estão em perfeita sintonia com os interesses dos portugueses. A Revolução de Abril é, assim, uma lição que nos mostra que quando se age a pensar no povo, o povo está do lado da decisão e de quem a assume. Não estranha, por isso, que os portugueses, depois de terem vivido 4 anos num verdadeiro sufoco, onde PSD e CDS retiravam nas reformas e nas pensões, nos salários e nos direitos de quem trabalha para engordar a banca e os grandes grupos económicos, souberam colocar os partidos responsáveis pelo desemprego, pela pobreza e pela fome longe do governo. E bem fizeram os portugueses, porque se a direita continuasse no governo, estaríamos agora a elencar o universo de cortes, de injustiças, da multiplicação do desemprego e da pobreza, da privatização da água e de outros recursos ambientais, da desvalorização do trabalho e do volume da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e, sobretudo, não víamos forma de o diabo ir embora, porque a economia continuaria sem dar sinais de vida. E se a nossa democracia nos mostra que às vezes estamos mais longe, outras vezes mais perto de Abril, com o governo do PSD e do CDS, Abril saiu literalmente do nosso horizonte. Um horizonte que a solução para a qual os verdes também contribuíram procura agora trazer de volta, com mais justiça social, com mais respeito pelas famílias e com mais respeito por quem trabalha. Um importante património de conquistas que vão desde o fim dos cortes salariais à reposição dos feriados, dos aumentos das pensões ao fim do saque fiscal sobre os rendimentos do trabalho, da consagração legal do princípio da não privatização da água,
ao travão à liberalização do eucalipto, dos estímulos por via fiscal à utilização dos transportes públicos, aos incentivos para as micro, pequenas e médias empresas que se instalem no interior do país. Um património de conquistas que seria absolutamente impensável se PSD e CDS continuassem no governo, mas que seria também, e é justo afirmá-lo, pouco provável se o PS não estivesse condicionado por outras forças políticas, nomeadamente pelos verdes. Este é um dado importante e mais importante ainda quando falamos de Abril e da necessidade de nos aproximarmos de tudo quanto Abril representa. E se é verdade que os verdes registram com agrado o caminho já trilhado, também é verdade que falta ainda muito. Falta acabar com os monstruosos sorvedouros de recursos públicos que são as parcerias público-privadas. Falta acabar com a imoralidade de chamar os contribuintes a pagar a fatura da irresponsabilidade dos banqueiros. Recorde-se que na última década, enquanto os funcionários públicos perderam 12% do seu poder de compra, as ajudas do Estado à banca atingiram os 20 mil milhões de euros. Dá que pensar. Mas falta ainda regionalizar o país e trazer de regresso as freguesias extintas pelo PSD e CDS. O que esperamos, aliás, não fique comprometido com o recente acordo entre PS e PSD. Um acordo, aliás, a lembrar o velho e pouco saudoso Bloco Central e tudo o que representou para os portugueses. Falta também remover os obstáculos externos ao nosso desenvolvimento, desde logo o Tratado Orçamental, porque, de facto, nós não somos todos déficit e muito menos seremos todos Gaspar. Aliás, parece-nos muito pouco sensato, face ao estado dos serviços públicos, desde logo da educação e da saúde, que o Governo decida reduzir o déficit para lá do que ele próprio estabeleceu. Ninguém entende a arte de tal caminho, sobretudo quando as artes reclamam verbas e os transportes públicos remendam caminhos por falta de investimento. Falta combater as assimetrias regionais, o abandono do mundo rural e valorizar a agricultura familiar. Falta olhar para a nossa floresta como um setor estratégico e evitar as tragédias dos incêndios florestais. Falta investir na mobilidade sustentável e na valorização da ferrovia. Falta cuidar dos nossos rios e proteger as áreas protegidas. Há ainda, portanto, um longo caminho a percorrer e, a nosso ver, há condições para nos aproximarmos ainda mais de Abril. Da parte dos verdes, enquanto houver estrada para andar e o sentido for Abril, cá estaremos, aqui e lá fora, junto das populações, afirmando a ação ecologista, um compromisso para o futuro, porque os verdes também querem Abril no futuro. Viva o 25 de Abril!